21世紀パンデミックは人類を絶滅に追いやった。ゴキビル、サソリ、全身のほくろは地球上にない残された唯一の生き物です。Você está ouvindo o podcast Toupeira Atômica. Toupeira Atômica. Toupeira Atômica. Fala, seus topeira! Aqui quem fala com vocês é o D e eu venho apresentar o meu parceiro, o meu amigo, diretamente da terra do Pipoco. Fala galera, aqui é o Nara, de braços abertos diretamente da Guanabara, e todo mundo sabe que o certo é biscoito. Todo mundo sabe que é bolacha. Não vai mudar nada. Então, topeirinhas, vocês que querem interagir com a gente, dar a sua sugestão, feedback positivo ou negativo, pode contactar a gente pelo Instagram ou Twitter, @toupeiraatômica, mas também pode mandar um e-mail pra gente no toupeiraatomic@gmail.com. Contamos com você e já segue a gente, acompanha, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Mas como é que é mesmo, Nara? É mão o quê? Mano, hoje a gente vai falar sobre o mundialmente conhecido em Niterói mangá coreano manhwa. Nem só de K-pop viverá a Coreia do Sul, meu parceiro. Manhwa é o termo geral denominado para as histórias em quadrinhos na Coreia do Sul. Assim como no Brasil é o gibizão do Maurício de Souza, nos Estados Unidos é o comics e no Japão é o mangá, por exemplo. O manhwa tá indo muito bem, obrigado, se popularizando principalmente entre as webtoons, que são as scans disponibilizadas na internet. Nossa super topeira foi até o outro lado do mundo trazer esse incrível manhwa chamado Drug Candy. O Ministério Atômico adverte: série para maiores de 18 anos e que tenha o coração forte. Não leia perto de sua mãe. Se beber, não fume. Então, jovens, hoje vamos conversar sobre o manhwa Drug Candy, criado pelo escritor e roteirista Lee Hyun-min, que, segundo o nosso especialista, Nara, é um ser obcecado por ruivas. Todas as suas obras de mais relevância, a protagonista feminina tem que ser ruiva. É uma obra que conta com 44 capítulos de pura tensão, drama, vontade de matar alguém e de vez em quando dá uma tocadinha no palhaço. O que você acha disso, meu amigo Nara? Cara, se você pegar as obras de maior relevância do autor, tipo Annoying Alice, Secrets e Folder e Hear My Voice, todas elas têm uma ruiva. Esse cara tem um probleminha. Sábio apreciador de ruivas, concordo com tudo que ele tá fazendo. Mas chega de enrolação e vamos logo tocar os trabalhos. Vamos apresentar aqui pra vocês no momento os nossos 4 seres principais nessa história. Marido, Kim Sung-ko. A gente não é coreano, não sabe se a pronúncia tá certa, então já pedimos desculpas. Mas vamos chamar ele de marido. A esposa, vamos chamar de esposa. A amante, vamos chamar de piriguete. E o amante feminino, vamos chamar de gado. Concorda, Nara? Gênero, número e grau. Então vamos continuar aqui, vamos falar a história do marido. A história conta mais ou menos com o protagonista que sofre uma grande pressão dentro da empresa que ele trabalha. Ele pegou um diretor importante fazendo coisas que não devia, com uma nova funcionária prometendo cargos com ela no almoxerifado do escritório central e ameaçou denunciá-lo, né? Só que, como no Brasil, nessa história, o mais fraco sempre se lasca mesmo estando certo.
O marido, ao invés de conseguir que esse diretor fosse demitido, fosse suspenso, tivesse alguma consequência do ato que ele fez, o cara acabou sendo rebaixado de cargo, saiu de um setor importante da empresa e foi pro setor de vendas. Ele virou, aqui no Brasil a gente chamaria que ele virou o responsável geral de uma região, e uma região muito ruim diga-se de passagem. Tipo, é como se o cara, tipo, ele trabalhasse na Paulista e do nada ele fosse vender coisas no Capão Redondo. Junto com a pressão que ele sofre no trabalho, em casa também as coisas não andam tão bem. O casamento dele não é legal. Ele se tornou uma pessoa muito fechada, metódico. O cara, tipo, não pode ver uma coisa fora do lugar, alinhada, que já gera um estresse, já gera uma reclamação, uma bufada. É um cidadão assim que, nos padrões de hoje, é o marido normal. A senhora Jung Sung-hee, ela é professora de idiomas lá na FISC da Coreia. E em resposta a essa atitude grosseira do marido dela, ela vai se tornando uma esposa fria, o que é normal no casamento, ou num casamento que está se afundando, digamos de passagem. Ele vai tomando algumas atitudes que ela simplesmente cansa de ser passível e ela começa a responder aquelas atitudes. E isso vai afundando o casamento dos dois cada vez mais. A nossa segunda mulher na história, e pra mim, assim, uma pessoa indecifrável, é a nossa Han Hyura, conhecida mundialmente por nós da Topeira Atômica como Piriguete. Tá toda jeitosinha, jeito carismático, bonita, cabelo coloridinho, despreocupada com tudo. Trata todo mundo com um super sorriso no rosto e faz com que o nosso protagonista comece a se afogar no puro desejo, não consiga se controlar, não consegue manter o impulso de pensar nela em até seus sonhos. E por fim, nesse quadrado final, a gente tem o amante masculino, que é um vendedor de uma loja de antiguidades. A esposa vai lá comprar um tapete com ele certa vez e se esbarram no maior clichê do universo e ele se apaixona à primeira vista. Ele descobre que ela é professora lá da FISC, se matricula no cursinho, até então ele não sabe que ela é casada, e ele fica nessa de querer se aproximar do crush dele. Ela, mesmo percebendo que se apaixonou, se mantém firme. Ela não cai na sedução do novinho, apesar de ficar meio abalada, mas ela vai o afastando, não dá assim a entender que ela tá afim dele, entendeu? Mas também não corta, né? Não, vai deixando quente. Então, no fundo, ela tava querendo. Quem não dá assistência em casa, abre pra concorrência. Concordo plenamente, meu amigo. Por isso que eu falo pra você, esse negócio de trabalhar à noite aí é preocupante, hein? Tem que mudar de horário. Tem gente tomando conta, minha sogra tá aqui. Então, só deixando um pequeno comentário. No começo, pelo menos eu fico bem receoso ao ler qualquer conteúdo que tenha o gênero de traição. É algo assim que não me desperta interesse. Eu sinto até uma certa repulsa quando eu tô lendo algo e tenho um caso assim. Porque tem aquele estereótipo, né? Que tipo, a mulher foi estuprada, o marido era muito relapso com a sua esposa e ela foi procurar algo, não sei o que, ou vice-versa, troca de papéis. E essa história não tem nada disso. E acho que foi por isso que me fez continuar a leitura. Conversando em off com Nara, a gente chegou assim a várias discussões que, pelo menos essa foi uma das primeiras obras que lemos, que chegou a ver o papel do traidor, não de romantizar o novo casal. A mocinha se apaixona pelo mocinho, mas ela tem um compromisso com alguém, ou ela já tá casada, mas não tá feliz. É aquela história básica do Titanic, do Águas para Elefantes, e essa história surpreendeu a gente por ter uma temática ao contrário do que é romantizada por aí. Verdade, verdade. A gente não consegue torcer por esse casal novo, cara. A gente só consegue ter repúdio e talvez até torcer para que ele seja traído junto, cara. Que a mulher dele dê o troco nele. É o sentimento que o autor consegue despertar na gente. Assim, muito diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então, para mim, é um dos pontos altíssimos dessa obra.
Então, essa obra, eu costumo dizer que ela sufoca a gente dentro da angustiante mente do traidor, porque assim, o autor foca bastante no rapaz principal, no marido, e rola muito pensamento, e é um pensamento confuso, controverso, cheio de remorso, ansiedade, um estresse extremo que o autor faz a gente passar junto com ele. A maneira que a história é conduzida é maravilhosa, cara. O autor foi muito feliz em passar essa sensação e fazer a gente se misturar com o personagem principal. Essa motivação com suspense, com tensão, funciona muito bem, funciona até melhor do que eu esperava, assim. Quando eu comecei a leitura, eu não esperava ver uma obra desse comportamento. Como toda boa pessoa, você tá lá esperando um hentai, você já tá lá com o vinho, já tá com seu cachecol e tá lá, tipo, vou ver que é bastante putaria. Dali a pouco você vê que é uma putaria de grife, é uma putaria de qualidade. Não tem aqui só sexo, né? Tem aqui um diamante não lapidado aqui nas minhas mãos, velho. Você guarda tudo e fala, vamos aqui ao olhar crítico. O que tem isso aqui? E muitas vezes tem capítulos, tem quase nada de diálogo, não tem diálogo nenhum. E você consegue ver e sentir as emoções do que o cara tá sentindo só de ver as expressões que o autor joga pra você. Você consegue ver a angústia, você consegue ver a tensão, você consegue ver a raiva, você consegue ver tudo. E o cara não precisa falar um A, o cara ele desenha demais. Verdade, pegando lá dentro dessa questão, assim, dá pra esquecer que é do gênero adulto, cara. Porque comumente a gente tá acostumado assim, entrou uma personagem feminina nova, o cara principal vai pegar. E nessa a gente não tem isso. Tem outras personagens femininas durante a trama, porque assim, é uma trama empresarial. Só que o foco principal desse cara, né, as cenas adultas estão entre a esposa e a amante. Conforme a trama vai desenrolando, você consegue quase esquecer que a temática adulta é um hentaizão, entendeu? Porque a trama vai te envolvendo, você vai ficando ansioso, depressivo, confuso, tanto quanto o personagem principal. Fazendo um adendo do que você falou, normalmente é o que? O cara trabalha numa firma, aí eles te apresentam um monte de mulher e o cara vai passar o cerol nesse monte de mulher e, tipo, de uma forma muito fácil, que você desacredita, porque um hentai é isso, tem que ser putaria rápida, porque se demorar na putaria, você perde o interesse. Mas esse não, esse ele te mostra o mínimo de putaria, mas é uma putaria assim, que quando acontece, você torce pra ela acontecer, porque você quer mais ver o quê? Ver o circo pegar fogo. Quando acontece, você fala, finalmente aconteceu. Aí você fica esperando o que a mulher vai fazer agora. E aí quando tá indo lá desenrolando com a mulher, você vai, você vai torcendo. E não acontece, você vai ficando desesperado. E aí o outro tá lá se ferrando, tá conseguindo os negócios e você, opa, meu amigo, é por aí que vai. E isso dá assim uma explosão na sua cabeça. Mas não vai ser a melhor história que você vai ler na tua vida, tá de longe de ser o melhor manhwa, mas vale muito a pena você ler pra você ter a sua própria interpretação disso. E a gente vai dar aqui, não chega a ser um spoiler, mas a gente vai falar assim dos altos e dos baixos que a gente conseguiu ver em cada gênero que ela apresenta. Tipo, cenas de drama, trauma dos protagonistas, o que motivou a traição, como a traição aconteceu. Coisa bem rasa, fiquem tranquilos. Alerta de spoiler, nada de spoiler, fiquem tranquilos. Vamos lá, cara. O gênero se desenrola num drama, na verdade. O autor joga isso muito na sua cara, assim, a ponto de você achar ele todo coitadinho. Mas, por exemplo, ele é tratado muito mal na empresa. Ele é tratado como inexperiente pelos clientes. Ele é subestimado e humilhado pela galera da empresa, pelos seus maiores. Então ele sofre uma pressão de cima para baixo e de baixo para cima. Ele tá naquela faixa dos 30 anos, mas para esse tipo de negócio, ele não é muito experiente, vamos dizer, nessa faixa de 30 anos. Ele acabou de ser promovido. Ele não tá maduro, né? Como a gente gosta de falar. Ele não tá maduro para aquilo. Os caras acham ele novo demais ou acham ele sem experiência demais. Eu acho que é isso, não é? Isso. Então essa pressão vai esmagando ele sabe que ele é capaz, ele sabe que ele estudou, se esforçou pra estar naquele cargo. Não podemos esquecer que ele tem toque, cara. Ele abre o armário dele, todas as
as gravatas dele são exatamente alinhadas, dimensionadas por cor. Os controles da casa dele são todos alinhados, então ele é um cara, sabe, muito, muito assertivo com as coisas que ele faz, então ele sabe que ele é capaz de estar ali, que ele é muito certinho com as coisas dele, competente, só que essa competência dele gera uma arrogância, sabe? Então ele passa essa pressão pros próprios subordinados dele, e ele fica sofrendo essa pressão de todos os lados. Em retorno a isso, os subordinados dele também não suportam ele passa essa arrogância também pra esposa dele, e a esposa dele também começa a fazer uma represália com ele por causa disso. Tem uma cena que eles brigam por causa de um tapete, cara. Tudo porque, assim, a esposa dele já supõe o que ele vai dizer. Ele rasga um tapete dela e ela vai ligar pra ele pra falar sobre um tapete, ele já vai meio grosso com ela e ela já devolve essa grosseria já mais forte pra poder, assim, sabe? Opa, calma aí, sou sua esposa. E é complicado, cara, tá na pele desse cara. Desculpa, mano. Tem um outro momento também sobre esse drama do casamento, que a esposa fala pra ele que quer ter um filho, só que ele tá nessa má fase do trabalho dele, sabe? Ele acabou de ser rebaixado e ele não tem coragem de falar pra ela que ele foi rebaixado. Ele não tem coragem de dizer pra ela que o trabalho dele tá indo bem mais ou menos. E aí ela fica naquela, poxa, mas a gente trabalha, a gente tem dinheiro, se a questão for financeira, a gente tem condições de ter um filho. Ele só fala assim, não é a hora. Não, agora não dá. Não vamos conversar sobre isso, já falei isso pra você. Não, o problema não é nem a hora, ele fica falando, tô cansado. Aí chega em casa, qual é o diálogo? Tô cansado, vai pro trabalho. Puta que pariu, por que esse folheto veio pra central, não veio pra loja? O cara é descompensado e grosseiro em todo momento, cara. E isso acabou com ele dentro da firma, acabou com ele dentro dele mesmo. Ele acabou perdendo a própria identidade. Porque nos flashbacks mostra ele uma pessoa completamente diferente, pelo que mostra, não sei se é o namoro ou se é o começo do casamento deles. O cara era outra pessoa, comunicativo, gentil, e depois ele virou esse monstro aí do nada em poucos anos. Não sei, assim, se só o estresse levou isso mesmo. Verdade. Assim, eu acho muito interessante o quanto que a gente mergulha na vida desse cara. E todo esse drama a gente sente dentro da nossa mente junto com ele. Eu acho que esse clima, assim, sabe, de novelinha do SBT vai fazendo você querer folhear mais e mais, ou, no caso, rolar o mouse mais e mais. Não dando spoilers ou tentando não dar spoilers, eu vou falar do gênero da traição em si, né? O marido, ele conhece uma de suas subordinadas na pior loja lá, como eu disse, o Capão Redondo da vida, e ele enxerga e interage com essa menina da mesma forma que ele interagia com a esposa dele. Então o que acontece? Em casa ele não tem mais aquela esposa alegre, gentil, sorridente pra ele. E essa menina lembra 100% essa esposa que ele não tem mais. E isso fez ele criar uma obsessão por essa menina. Foi um desenvolvimento tão rápido ali. Quando chega realmente a ele perceber que ele quer aquela menina, é onde ele tenta salvar o casamento dele. Quanto mais ele vai se atraindo por essa menina, mais ele tenta recuperar a esposa que ele tinha. Indo em 60 lojas para comprar o doce predileto dela, procurando flores, tentando um diálogo, mesmo que seja curto. A empresa lá, a loja, conseguiu bater a meta, né, que foi imposta. E aí todo mundo saiu pra comemorar, beber um pouquinho a mais da conta, usaram uns narguile pesado. Basicamente, ali já rolou. Que ele foi levar cada um em casa. E aí quando chegou na hora de despachar a sua novinha, piriguete, ela fala, não vai pra casa, fica aqui comigo. E aí o que ele faz? Ele vai buscar a esposa no trabalho. Só que, chegando próximo do trabalho da esposa, ele vê ela abraçada com outro cara. E o que ele faz? Ele vai matar o cara? Ele vai atropelar os dois? Não, ele tem a pior das decisões. Ele vai atrás da piriguete. Mas ele vai num misto, assim, sem culpa. Só ódio. Ele traiu porque ele queria jogar o estresse fora. Ele falou, tô cansado dessa minha vida. Olha o que eu tô vendo aqui. Eu vou lá mesmo e vou fazer mais de 5 minutinhos. E aí a merda tá feita, meu colega. Acabou a responsabilidade. Acabou o cara certinho que ele era. Surgiu um monstro. E aí você fica também, não, pô,
mas coitada, a esposa aturou um monte, que não sei o que. E realmente, a esposa dele aturou muito. O manhwa inteiro, ela não trai o cara. Ela se mantém forte, ela não corta o gado. O gado, ele faz de tudo. O gado, ele persegue ela, corteja ela, fica fazendo proposta pra tomar um chá, dá um presentinho. Ela fica feliz por ser cortejada, mas ela sabe que ela tem um marido. Ela só queria passar o tempo, porque há muito tempo aquilo não acontece com ela. O gênero traição mesmo, eu acho que ele fica no seu ápice quando os dois terminam o seu relacionamento de amante. Fica meio que jogado na cara que o cara, ele tá mais com medo de ser pego do que com medo de ser exposto, que ele não é aquele cara certinho, que eu tenho uma esposa, que eu trabalho bem, que eu mando bem nos meus funcionários. Ele só não queria se libertar de tudo aquilo, que era um intuito da traidora. Até o Nara vai falar daqui um tempo isso aí. Não tem como não mencionar isso, sabe? Ele tem um complexo de inferioridade muito grande. Ele tem um trauma de família, uma questão com o pai dele não tratava muito bem a mãe dele, e ele se cobra isso, sabe? Aquele negócio assim de que, vou ser tudo aquilo que meu pai não foi pra mim. Então ele tem esse negócio na cabeça dele de ser tudo aquilo que o pai dele não foi pra mãe dele, ele quer ser pra esposa dele. Então ele impõe essa meta na vida dele, de que ele tem que ser o cara perfeito, ele tem que ter sucesso, ele não pode mostrar que é fraco. Só que isso faz do casamento dele praticamente uma prisão, e da esposa dele mais uma responsabilidade, um fardo do que uma esposa, entendeu? Impõe essa pressão nele o tempo todo, a ponto dele não conseguir conversar sobre os problemas dele com a própria esposa. E isso é um problema muito grande no casamento, meus mancebos. Falta de diálogo é tudo que pode dar errado no casamento é falta de diálogo. Então, se você é casado, se você pensa em se casar um dia, converse com seu cônjuge. É a dica do tio Nara aí pra vocês. E se você quiser uma amante, não converse com a sua esposa. Mano, não queira uma amante. Se você ler esse manual, você não vai querer ter uma amante. Porque assim, existe uma trama empresarial no fundo da história que vai conduzindo a história pra algum lugar. E nessa trama empresarial, a secretária dele tá doida pra ter certeza que, assim, ele é grosso com ela. Então ela quer ferrar ele de qualquer jeito. E ela suspeita que tá rolando uma traição e ela quer pegar ele de qualquer jeito. Então assim, ele já tem a pressão da esposa, apesar de que ela não desconfia até um certo ponto da trama, mas ele tem aquele negócio assim de que ninguém pode ver a gente junto, eu não sei o que, eu tenho que ser o marido perfeito pra não sei o que. Aí tem essa pressão da secretária dele, também de olho nele, bota o namorado dela pra perseguir eles. Então, cara, você fica assim na ponta da cadeira o tempo inteiro, que parece que eles vão ser pego, e cara, é desesperador, é angustiante, parece que seu coração vai sair pela boca o tempo inteiro, cara. Você participa muito do sentimento do cara, sabe? E você participa pro bem, né? Porque você torce pra que ele seja pego. Muito. Você não torce pra que ele não seja pego. Você quer que aconteça, você quer mais que ele se lasque. Porque assim, a sensação que a gente tem é de que a esposa não tá fazendo nada de errado, entendeu? Apesar dela, no primeiro momento, ela não chegar e falar assim, ô bichão, eu sou casada, dá licença, você fica lá na sua cadeirinha lá na Fisk lá e fica na sua. Mas assim, a gente entende o porquê que ela tá deixando o cara chegar, porque o marido dela é um monstro dentro de casa. Lembrando, ele não bate nela, ele não xinga ela, mas é aquele negócio assim, não tem um relacionamento. O cara é como... chega ao ponto de ser dois estranhos morando na mesma casa. Justo, o resumo é isso. Os dois já não se conhecem a ponto de ficar lembrando assim, poxa, mas ele era assim, ele era dessa maneira, quem é esse cara que tá aqui comigo? Ele também fala a mesma coisa, poxa, agora ela só vive com um olhar frio pra mim, não sei o que. E tudo podia ser resolvido com um bom dia, e aí como foi seu serviço, sabe? A conversa básica de qualquer pessoa, qualquer relacionamento. Justo. Como você vê que ele é meio zoado, ele é meio escroto, você só torce pra ele se ferrar, mano. Na boa, é o sentimento que a gente tem, que ele seja pego o mais breve possível. E a trama vai passando os capítulos, são 44 capítulos, passam muito rápido, mas quando você vê, cara, você tá com os olhos esbugalhados
pilhados na ponta da cadeira falando, é hoje, seu maldito. E eu acho que a gente deixou o melhor pro fim, né? Porque assim, você fica se perguntando, mas essa é uma trama que fala de qualquer casamento, não sei o que, qualquer história dentro de uma empresa. Cara, do meio pro final, o cara resolveu abordar a história da Periguete. E aí vem aquele plot twist gigante que você fala, meu Deus, eu não sabia que era assim, como pode acontecer isso? Meu Deus. Os 10 últimos capítulos, cara, são absurdos. Os 10 últimos capítulos você fala assim, velho, eu não tô entendendo mais nada, mas tô entendendo tudo, cara, você fica assim, estupefato, você não sabe mais o que achar, você não sabe mais se eles vão fugir, você não sabe se vai dar merda lá na empresa e você fica naquele clima. E agora, o que vai ser? Porque você tá perdido, você não tem mais um norte. A verdade é que você só quer que nunca acabe. É meio que explanado pra gente, galera, que essa mina, ela tinha um pai muito ciumento, muito. Eu falo ciúme se você não acordou e falar que você é a pessoa mais importante pra mim no universo pelo menos 5 vezes antes de tomar o primeiro copo d'água, você vai tomar uns 5 tapas na cara. E cara, a história dá uma virada sensacional porque a gente descobre que ela apanha desse pai e ela sempre tentou fugir desse cara e acontece que, alerta de spoiler máximo nesse momento, ela causa um acidente que ocasiona a morte do pai dela. E meio que ela fica com isso na cabeça, sabe? E ela acha o Kim muito parecido com o pai dela. E eu não sei se é forçar a barra da minha parte, talvez, mas parece que ela quer consertar o cara. Ela sabe que o pai dela agia daquela maneira, meio, claro, muito mais extremo do que o Kim, só que ela encasqueta com esse cara e quer mudar a vida dele. Diversas vezes ela fala que tá com ele, sabe, meio coringa. Cada vez conta uma história diferente, e aí você escolhe a história que você quer, você decide. E a história que eu escolhi pra mim é quando ela fala que tá com ele pra mudar a vida dele, porque por causa de toda essa pressão, ela vê toda essa pressão em cima dele e ela quer desafogar ele dessa pressão da vida normal dele. Primeiro a gente acha que ela é o demônio na vida dele, né? Porque primeiro ela vem, ela te seduz, depois ela te faz uma série de ameaças, manda textinho, manda sua transa pra sua esposa, mas ao término da história você descobre que na realidade ela era o anjo na vida dele, né? Porque ela queria que ele parasse de ser essa pessoa que ele se tornou, que ele amadurecesse, né? Porque até então você vê ele como uma criança teimosa. Tem que ser, vai ser. Eu tenho que ser o provedor, eu tenho que ser o melhor marido, eu tenho que ser o melhor funcionário, eu não vou ser o meu pai, eu não vou gastar dinheiro, eu vou ter dinheiro, eu só vou ter um filho quando eu não tiver nenhuma situação de risco no meu emprego, na minha vida financeira. E a vida não é assim, mano. A vida é caos. Você tem que assumir o risco e peitar o bagulho. E é mais ou menos essa lição que a amante vem passar pra ele. Verdade. Ela assume o papel de libertadora das mentiras que ele mesmo toma como verdade, sabe? Ele assumiu essas falsidades na cabeça dele, essas fake news que ele mesmo criou, e ela perturba tanto ele que ele se revela o próprio monstro. Tem uma fala dele que ele diz que ela na verdade só libertou o monstro que tem dentro dele. Ele meio que se conserta, vamos deixar assim, ou não, né? Ele expondo essa má face dele, ele consegue se analisar melhor e tomar uma decisão na vida dele. Bom, e só colocando algumas coisas em pauta aqui que eu achei impressionante. Na cara de pau da amante, de assim, do nada, ela pegar e enviar um vibrador pra mulher dele, cara. Aquilo ali, meu amigo, foi o ápice da cara de pau, meu mano. É peroba na menina. Você acha que isso é o ápice da cara de pau? Cara, porque foi muito foda, cara. Imagina lá, você tá na sua casa de boa, bate o carteiro, fala que é Sedex, e você abre o bagulho e tem umas pirocas gigantes. E você transa com seu marido que você tem medo de gemer, porque você tem medo de que ele ache isso estranho, ou de que ele se irrite porque você está gemendo, porque você não pode fazer barulho com um cara turrão. E aí do nada você tem um pirocão ali, tipo, com o nome dele mandando. O que tá acontecendo? Se você acha que isso foi o ápice da sacanagem dessa piriguete, me surpreendeu muito, cara. Imagina quando tá a sua esposa e a sua amante na mesma mesa comendo com você, meu amigo, e ela tratando sua esposa como se fosse a melhor amiga do mundo dela. Você tem a mesma sensação que o Kim. Ele tá tentando almoçar, mas ele fala assim, cara, eu não consigo sequer engolir
e você também não consegue passar uma saliva pela sua garganta, meu parceiro. E você fica, é agora, vai ser agora, é agora. E você fica. E o Kim não fala nada, ele não faz nada, você só vê as expressões dele. E você, tipo, olha pras expressões desenhadas ali e você fala, cara, eu tô sentindo tudo que esse maluco tá sentindo, meu amigo. Então, cara, aí é que parece redundante falar isso, mas nesse momento você espera uma homenagem. Você espera que ele vai passar o rodo nas duas. Mano, é um hentai, cara, é uma história adulta. Mas não, você só consegue sentir tensão e ansiedade. Você só quer arrancar metade dos seus cabelos da cabeça, cara. O final é emblemático, né? O final ele fica tão aberto que a única coisa que passa na sua cabeça é e agora? Só a esposa se deu bem? Não, cara, o final talvez seja mais uma forçada de barra minha, mas eu citei pra você que me lembra muito o final de Piada Mortal, né? Porque tem uma cena que você não sabe se a pessoa morreu ou não morreu, se tá meio viva, e o autor não deixa isso muito, muito claro pra você, mas fica em aberto. Se você quer que a pessoa morra, liga 0800, e se você quer que a pessoa não morra, ligue 0900, cara. É meio isso, a sensação que fica é essa. Justamente, porque basicamente ele te dá acho que 4 quadrinhos dele depois de uma longa procura, que a Piriguete sumiu no mapa, né? E ele botou como objetivo de vida encontrar ela, porque ela ferrou a vida dele, ela acabou com a vida dele profissional, acabou com o relacionamento, acabou com a porra toda. Era isso que ele pensava, né? Só que pra ela, de uma forma distorcida, não era isso. Ela queria que ele mudasse e deu um jeito das coisas acontecer pra que ele mudasse. E é o que o Nara falou sobre a piada mortal, ficar muito parecido. E a esposa em si, um pouco antes do castelo de areia desabar, a Piriguete, ela mostra, né, um vídeo deles transando. E aí, qual é a reação da esposa? A mesma coisa que eu falei lá na hora do abraço. Não é atropelar eles, não é querer bater neles, não é querer fazer nada. Ela também corre pros braços daquele que tava cortejando. E aí você fala, pô, melhor final pra esposa. Ela ficou com um cara que se apaixonou e se importou com ela. Ela foi a única que se deu bem na história. Entre aspas, porque a gente não sabe qual é o verdadeiro final. Mano, é porque eu me empolgo muito fácil com as coisas. Se você acha que esse é o melhor final, eu tenho uma frase que eu acho que eu nunca bati tanta palma na minha vida. E ela manda uma foto ou um vídeo deles fazendo as coisas e ela vai pra casa. Ele tá na mesa. E aí, simplesmente, a imagem meio que borra. E quando volta, ela tá caída no chão, dando a entender que o marido deu um tapa nela, pela raiva. Ela olha dentro do olho dele e fala assim: eu agradeço muito a Deus por não ter tido um filho teu. Mano, na moral, essa doeu a minha alma e a alma dos meus 3 próximos netos, cara. Essa aí foi embaçada mesmo, mano. Essa aí foi de doer. Nunca bati tanta palma pra uma mulher na minha vida. Então, mano, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, qual é o seu veredito sobre essa obra? Rapaz, não é a melhor história do mundo, não é o melhor traço do mundo, sabe? Não tem um traço muito bonito, apesar de ter expressões muito bem definidas. É uma história que eu acho que ela não se fecha nos clichês, e isso é um ponto alto. Eu acho que é uma história que talvez pro gênero seja complexa demais, mas se você abrir seu coração e não ficar bolado porque não tem tantas cenas de sexo, você vai ter uma experiência, eu acho que ímpar na sua vida. Se você conseguir tirar alguma lição, como eu tirei, sua experiência vai ser ótima desse manhwa. Drug Candy, super recomendado da minha parte. Eu faço minhas as palavras do meu amigo e, finalizando, queria fazer uma homenagem para a secretária dele, porque ela protagonizou pra mim a melhor cena de putaria do manhwa. Ela é uma pessoa demais. E é isso aí, galera, a gente encerra esse bate-papo aqui sobre esse manhwa. Esse é o primeiro Toupeira Atômica podcast do gênero manhwa. Espero que venham outros. Nós esperamos também que vocês deem um feedback pra gente, indique alguma série que vocês gostem. Pode ser mais 18, não precisa ser também, para que a gente veja e esteja aqui comentando com vocês e dando a nossa opinião. Aqui é o D, eu me despeço e muito obrigado. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, mandem e-mails pra gente. Muito obrigado. Nara, quer falar mais alguma coisa? Não, porque o carro novo tá passando aqui na rua.
Então, galera, fica o meu abraço pra vocês. Valeu! Atômico Maru!